Olá amigos, bem-vindos a mais um review de canetas tinteiro. Dessa vez eu quero mostrar e apresentar essas duas canetas tinteiro, sendo a verde a Jinhao 992 e essa outra à direita que é uma imitação da Lamy Safari, que não vem com a marca inserida nela. Inclusive eu enviei uma mensagem ao vendedor para perguntar sobre a marca da caneta e eles me responderam que é uma caneta genérica, como eles chamam lá, e que ela não tem especificamente uma marca, mas que é a imitação da Lamy Safari e não deixa de ter seus méritos no mercado. Primeiro eu quero mostrar a Jinhao 992, é uma caneta muito interessante na minha opinião. Eu escolhi essa verde porque é uma das cores que eu mais aprecio. Ela é um verde transparente e você consegue ver praticamente toda a parte interna da caneta. Uma caneta bem leve, é um material também simples, não é um material muito sofisticado. O clipe é um pouco rígido, que poderia, na minha opinião, deveria ser um pouco mais flexível, mas a caneta ela é bonita, não deixa de ter boas qualidades no desempenho da escrita e esse tipo de coisa. Aqui tem o nome de Jinhao 992, que vem aqui nesse pequeno código, dá para você ver direitinho. Aqui nós temos a tampa da caneta, observe que é transparente, muito bonita, e é um material frágil, eu não deixo de reconhecer isso, porém ela tem uma boa qualidade na escrita e também não é um material que você pode dizer que é descartável, dá para você usar por décadas, desde que você tenha os cuidados necessários. Aqui no anel, que é o anel que envolve a tampa, tem o nome Jinhao gravado aqui nessa parte metálica. Muito bem feito, eu achei muito bem acabado. É uma caneta que me chamou muita atenção pela estética dela, apesar da sua fragilidade. Observando aqui os pontos externos, as características externas da caneta, ela tem esse corpo pequeno, a tampa vai se modificando, vai ficando mais fina aqui na parte da parte de cima do corpo da tampa. A abertura dela é por rosca, como você pode observar, não é por clique, isso me agradou bastante, essa forma de fechar a tampa. Aqui nós temos a tampa propriamente dita, com esse anel prata que é em volta da tampa, e temos aqui esse anel também que envolve o clipe. É um material bem simples, como eu falei, mas não deixa de ser um material bom. Eu tenho usado há alguns dias e não tenho me decepcionado, até porque a escrita dela também não tem sido uma escrita muito boa. Tem uma pena também muito boa, vem escrito F aqui. Em breve eu vou mostrar, logo eu vou mostrar as características gerais da pena, principalmente as características externas. Aqui você pode ver o conversor, que envolve praticamente todo o corpo da caneta. Descendo aqui nós temos a Grip Session, que é bem boa, a pegada bem interessante, não é nada desconfortável. E por fim nós temos a pena da Jinhao 992, que tem o nome escrito F, que não sei se dá pra ver aqui, Jinhao, aí tem o nome escrito F bem aqui nessa parte superior da pena. Eu gostei muito da pena. Aqui embaixo nós temos o alimentador, que também é muito bom, a pena não ter me decepcionado nos testes de escrita. Eu tenho tido boa satisfação ao utilizar ela no meu dia a dia. Desroscando aqui para a gente ver a parte interna da caneta, que nós temos o conversor e a tampa da caneta. Como você pode observar através do vídeo, não é um material muito sofisticado, é simples, mas não deixa de ser um bom material, na minha opinião. Aqui nós temos o conversor, que tem o nome escrito Jinhao aqui nessa parte. É um conversor básico, eu sempre gostei desse conversor. Para mim a usabilidade dele é boa, não tenho do que falar contra. Toda a caneta para mim ela é super agradável.
Até porque nós também devemos ressaltar a questão do preço, que é uma caneta básica, não é uma caneta cara, em que você não precisa fazer grandes investimentos para ter uma caneta dessa. É uma caneta simples, porém com um preço muito agradável, um preço muito popular. Uma das características da caneta, uma coisa que me agradou bastante, é que ela com a tampa encaixada não fica grande demais. É uma caneta um tamanho muito interessante para se usar com a tampa e dá um charme muito grande à caneta quando você encaixa a tampa. É muito confortável, a caneta leve, para quem gosta de canetas que não tem muito peso, ela é uma caneta muito boa. E agora quero mostrar a você um teste de escrita com a Jinhao 992 para você ver o desempenho da escrita da caneta. E ela dificilmente falha, com exceção da tinta, que muitas das vezes você não usa uma tinta de boa qualidade e a caneta pode não ter uma boa escrita. Às vezes a tinta seca ou você passa muito tempo sem utilizar a caneta e acaba fazendo com que o desempenho de escrita seja diminuído. Mas observe aqui que a caneta ela tem obviamente uma boa escrita, ela não falha quando você escreve você pode observar que a tinta flui de maneira muito agradável, não provoca muitas falhas. Eu já tive algumas falhas quando eu usei ela no começo, porque a tinta que eu estava utilizando não era uma tinta de boa qualidade, por isso a caneta teve algumas falhas, mas logo em seguida eu fui observando que a caneta é muito boa. É só você fazer a manutenção direitinho da caneta, porque toda caneta tinteiro, como vocês sabem, precisa de manutenção para que ela possa funcionar corretamente. A caneta não é uma caneta longa, ela é uma caneta pequena, porém muito boa. Essa é a apresentação simples da Jinhao 992 e em seguida eu quero mostrar essa outra caneta. Só para ressaltar que o vídeo eu não estou falando muito a respeito da caneta, são apenas algumas características básicas, tá? Não estou sendo muito técnico, mas essa é a ideia, mostrar e apresentar para que você possa conhecer o produto. Essa aqui é a imitação da Lamy Safari, que não tem marca, ela não tem marca inserida em nenhum canto, nem no conversor, nem no corpo da caneta, em nenhuma parte, mas ela é a imitação da Lamy Safari. É uma caneta boa, a escrita dela é uma das melhores que eu já vi, no tocante às canetas que eu já obtive, que eu só uso caneta Jinhao e só tem uma da Hero. O restante são todas Jinhao. E essa é uma das canetas que parece muito com a Jinhao 599, também tem essa mesma imitação e que tem uma escrita muito boa. É uma caneta bem básica, mas a funcionalidade dela é impressionante. Eu achei muito boa a escrita, tem realmente muitas qualidades. Aqui na pena você pode ver o nome EF, né? Extra fina. Tem um pouquinho de tinta aqui que vazou na abertura da pena, mas nada demais, coisa simples. É porque a tinta que eu estou usando ela é muito aguada e ela passa muito fácil. Mas é uma caneta muito boa, eu uso ela no dia a dia. Sempre que eu preciso fazer uma escrita com a tinta fina, ela me ajuda bastante, porque a tinta dela é bem fina, não é uma tinta grossa, devido à pena ser extra fina. E é uma caneta muito boa para se usar no dia a dia. Aqui tem o conversor muito parecido com o da Jinhao, não tem nome nenhum no conversor, mas é um conversor básico e muito bom. Eu gosto particularmente, eu que sempre gostei de usar as canetas da marca Jinhao, por entender que a Jinhao fabrica canetas básicas e que tem uma qualidade que corresponde ao preço. Isso é muito importante também a gente enfatizar. É uma caneta simples, é muito fácil de usar, a manutenção é simples, você faz algumas limpezas necessárias e é só colocar tinta que a caneta vai escrever perfeitamente bem. Tem uma pegada boa, é uma caneta leve, não é interessante para se usar com a tampa encaixada porque ela fica muito longa. Pode observar que fica essa parte, na verdade esse clipe
ele é um clipe muito bom, só que eu não acho muito elegante por causa do tamanho, eu acho ele um pouco exagerado. Mas não tira os méritos da qualidade da caneta, não tira os méritos da caneta. E nem tampouco causa interferência na qualidade da mesma. Eu vou aproveitar aqui para fazer um teste também dessa caneta, que não tem marca, na verdade é uma imitação da lâmina. Vou fazer um teste de escrita para você ver como ela tem uma boa performance na escrita. A pena muito fina, isso ajuda você a fazer traços bem finos. Essa é a ideia. Eu gosto de canetas que tenham traço fino, até porque eu uso papéis também de baixa qualidade, de baixa gramatura, e ela não resiste muito a muita tinta. Quando o fluxo de tinta é muito grande, os papéis finos de baixa gramatura não resistem. Só que esse papel aqui ele é de 63 gramas, ele resiste bem aos testes dessa caneta. Aqui é o teste de escrita dessa caneta, que eu não sei o nome da marca, mas que é uma caneta muito boa, tem uma qualidade que me agradou bastante e que certamente irei adquirir mais canetas dessa com esse modelo, com outras cores, porque a escrita dela é muito boa. Para quem gosta de uma escrita bem fina, bem suave, ela é bastante adequada. E era isso que eu queria falar dessas duas canetas, fazer essa pequena apresentação para que você possa conhecer. Eu sei que não é tão fácil encontrar vídeos sobre canetas tinteiro, principalmente essas duas que eu mostrei, mas eu queria fazer essa singela apresentação. Era só isso que eu tinha para falar a respeito de ambas as canetas. Eu espero que você possa ter a oportunidade de conhecer e adquirir uma, que garanto que você não vai se decepcionar com a qualidade da caneta, das duas canetas. Ambas têm seus méritos, são frágeis, são simples, têm um preço muito bom e que para usar no dia a dia são bastante indicadas. São indicadas e você pode ter uma boa experiência com essas duas canetas. Eu quero agradecer a você por assistir mais uma apresentação de caneta tinteiro. Um grande abraço a todos. Espero que a gente possa se ver em breve por aqui novamente. Tchau e um grande abraço.